Muito bem, começando mais um episódio do Estúdio Aberto para você que acompanha a gente aí através do r016.com.br e também, claro, através aí do limpi.com. Quero aproveitar e pedir para você o seguinte, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá para seguir e também, claro, se inscrever no canal Regional Link e também se você não tem a conta no limpi.com, aproveita, cria sua conta aí para você ser notificado, lá é notícias 24 horas por dia e também, claro, todo o bate-papo, todo o podcast nosso, você também encontra todos os episódios inteirinho para você acompanhar lá no limpi.com, fechou? E hoje um assunto bacana, vamos falar sobre moto. Tenho certeza que você tem ou você conhece alguém que tem. Então, se você tem ou conhece alguém que tem, você vai acompanhar nosso podcast porque vai estar super bacana o bate-papo de hoje. Estamos aqui com o Jair Lopes. Tudo bem, Jair? Tudo bem. E você? O Jair, que é da J. Lopes, né? Uma mecânica especializada em motos multimarcas. Diversas marcas você atende lá. Isso, diversas marcas, diversas cilindradas, né? Falou que é 2 rodas, a gente tá aí para prestar o serviço. E a gente comentou, né? A gente passa ano, a gente percebe, a gente até comenta, nossa, e as motos, como é que tá? Cada ano que passa, o número de moto aumenta, né? Isso aí é realidade, né? Isso, uma realidade, né? Que antes era dúvida, mas o pessoal hoje agregou bastante para trabalho, né? Serviço, prestação de serviço e até mesmo a locomoção, que é mais fácil. Porque a gente pega uma cidade igual Ribeirão Preto, dependendo do horário aqui, que nem eu, se eu sair daqui para minha casa de carro, eu vou gastar 40 minutos. Se eu for de moto, eu vou gastar 20, até menos, né? Ou seja, a gente economiza muito, tanto questão de tempo, porque tempo é dinheiro, e também, claro, questão do bolso mesmo, né? Porque quando a gente fala em moto, tudo é mais barato. Desde o tradicional combustível, né? Porque a moto você vai rodar muito mais km com litro do que um veículo tradicional, quanto também questão de manutenção, né? A manutenção da moto é muito menor do que você manter a manutenção de um carro. Então isso facilita, com certeza, hoje o pessoal está adquirindo motos aí, né? Sim, provavelmente. E assim, é uma certeza que veio para ficar há um tempo, né? Mas agora ela enraizou. Então, qualquer moto que você tenha, desde a baixa até a alta cilindrada, ela sai muito mais em conta do que o carro em questão de tudo. O abastecimento, a manutenção, né? E até mesmo quem não tem uma garagem e acaba alugando, ela sai mais barata. E até mesmo o estacionar, né? Mas você vai no centro, dependendo do horário, você não acha lugar para parar. Ou você para num estacionamento, né? Ou você está com uma moto, é facinho você parar, em qualquer lugarzinho você consegue manobrar e estacionar ali, né? Isso. Então isso facilita muito o dia a dia para quem quer tanto economizar quanto agilidade, né? Independente do que a gente percebe aí, é questão de segurança e tudo mais, mas a moto que não faz parte aí do dia a dia, né? E para falar em questão, cuidados com a moto, o que a pessoa tem que ter para ter uma durabilidade maior assim no seu veículo? Tá, os conceitos básicos de um cuidado para uma moto a gente fala, é simples assim, é só antes de sair de casa, olhar o funcionamento dela, ver se está acendendo todas as luzes corretas, manter a corrente esticada, que no caso é a relação, né? O pneu bem calibrado. Esse é os cuidados básicos para qualquer tipo de pessoa leiga que não tenha um conhecimento grande de mecânica. Esse é um conhecimento que não vai te deixar na mão. São coisas simples que não vai te deixar na mão. Porque a gente fala, né? Toda essa questão também, porque assim, o que vale muito é prevenção. Então, se você trocar o óleo no KM recomendado, não sei se para cada cilindrada tem um KM específico ou não, como é que funciona? Isso, exatamente. Cada cilindrada e cada marcas, né, de moto. O que o manual pede, ou o fabricante pede, né? E aí a gente tem que manter esse controle. Claro que às vezes acaba passando um pouquinho pela correria, mas você mantendo a quilometragem certa é o básico e vai durar muito tempo a vida do motor. A minha esposa, ela teve que mexer no motor porque ela deixou passar um pouquinho. Passou até zerar. A hora que zerou não teve mais óleo lá e aí ela teve que fazer abastecer com óleo. Mas enfim. Porque é muito importante isso, porque às vezes a pessoa... E a manutenção da moto, como a gente falou, é muito mais barato do que um veículo tradicional, né, de 4 rodas, né? Então, ou seja, às vezes a pessoa ela faz a conta, mas a cada 1000 km, mas é claro, igual você falou, depende muito dessa questão de fabricante, cilindradas, enfim. Mas é uma manutenção que vale a pena, porque é um custo muito baixo
para dor de cabeça que você vai ter se você não seguir toda aquela aquela recomendação do fabricante, né? Isso, exatamente. É conceitos assim básicos, mas que você olha não tem aquele gasto absurdo. É um gasto acessível e mesmo que você troque uma vez no mês, né? Para quem trabalha aí com ela na rua, acaba trocando 2 vezes na semana. E mesmo a pessoa que troca 2 vezes na semana sai muito mais em conta do que um carro. Com certeza. E a gente falou isso que essa questão de aumento, porque tem muito disso também, né? Hoje em dia, a moto ela não é apenas usada para transporte. A gente falou aqui de agilidade para você ir embora e voltar, economia, tudo. Mas hoje em dia, com os inúmeros aplicativos que tem de entrega, aplicativo de entrega, aplicativo de transporte, né? Que ajuda, facilita muito. Então, os motoqueiros estão aí, né? Então, isso é o que justifica realmente o aumento, né? Dessa questão de mais moto na rua mesmo, né? Isso, exatamente. A moto antes ela era, vamos dizer assim, designada para uma renda extra, né? E hoje ela se tornou... profissão. Isso, exatamente. Hoje ela se tornou uma profissão e a sustentabilidade de muitas famílias. Então a pessoa hoje com uma moto ela consegue, né, sobressair aí e manter o chefe da casa, manter a família dele através da moto. E eu estava até antes, né? Eu bati um papo antes com a Ítala, ela é manicure, né? A gente estava comentando isso no segmento dela, porque, tipo, alguns anos atrás, manicure era um plano B, ou seja, se não der certo isso, eu vou fazer unha, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente percebe que o universo, o mercado é tão grande, que são grandes empresárias que estão dominando nesse segmento de unha. E igual você falou, a questão, se a gente voltar alguns anos atrás, né? O motoboy que trabalhava com entrega era um plano B, né? Tipo, eu não tô trabalhando, tô fazendo isso, então eu vou fazer entrega. Mas hoje não, hoje em dia isso daí é uma profissão que está crescendo cada vez mais, né? E a gente percebe a importância que você tem, que nesses dias eu fui pedir algo para comer e eu falei, nossa, se eu sair para ir lá buscar, eu vou gastar 1h30 de carro, né? E com a moto, em 20 minutos já estava entregue, né? Então, ou seja, facilita e facilita muito, né? Sim, bastante. Tanto para quem necessita do serviço, para quem está fazendo o serviço. Porque no lugar de uma moto, se você fosse usar um carro, o gasto do estabelecimento seria absurdo. Não tem nem comparação. Então, a moto faz um serviço viável, tanto para o consumidor, como para quem usa a moto para fazer o serviço de prestação. E tanto também para a questão de espaço, né? Porque imagina o tanto de moto que a gente tem rodando fosse carro. Exato. Ribeirão já tinha talado faz tempo. Sim, sim. E para tudo que a gente faz assim, dentro da moto, ela, além do espaço, a praticidade, também tem o lado de você poder agregar alguma outra coisa. Então é muito tranquilo, né? E em questão de desempenho para moto, às vezes a pessoa, ou tanto para a moto ser mais econômica, né? Apesar que ela já é, mas é claro, sempre se for economizar mais, melhor ainda, né? Tanto na questão da economia, quanto também no desempenho, às vezes de motor, às vezes para a pessoa ela gosta de pegar uma estrada. Qual dica que você dá? Tá. No desempenho da moto, questões básicas, mas que ajudam no desempenho. Um freio bem regulado, né? Uma corrente bem esticada, igual eu retratei agora há pouco, né? E o pneu também em dia. Isso tudo ajuda. 60% da moto é o pneu. Pneu? Se ele não tiver calibrado certo, se ele não tiver dentro dos padrões, um pneu legal, tá? Não precisa ser o pneu de ouro, mas um pneu bacana, um pneu que seja confiável. Normalmente curva, o reto, uma frenagem, né? Ele te auxilia muito nisso. Então, são coisas pequenas. Tanto na questão da economia, quanto a questão de segurança também, né? Sim, claro, porque a economia dele, um pneu que seja bem calibrado ou bem ajustado, vamos dizer assim, a tendência da moto é ela deslanchar mais, né? Ela ser mais solta. Então, aí isso entra a economia também dela. Né? Quanto mais uma roda quadrada a gente brinca... Vai segurar mais, ou seja, mais atrito com o solo, então vai acabar segurando mais, né? Sim, é isso. Isso, correto. Mais ou menos assim funciona, né? Isso, é isso aí mesmo. E também o freio e a relação é isso. Se você não tiver tudo ajustado ali dentro da roda, a moto não deslancha como ela tem que sair, né? Ela não sobressai naquilo. Então, uma descida que você pode aproveitar ali para economizar aquela gasolina... Você não vai acabar economizando, porque você vai ter que forçar a moto a chegar no lugar. Para ela poder... Isso.
Usar da força dela para poder se deslocar naquele trecho. Exatamente, isso aí. E, ô Jair, como que você entrou nesse ramo de querer mexer com moto? Você tinha essa paixão por moto? Você começou andando com moto ou não? Na verdade aí é uma longa história, mas tentar resumir um pouco. Meu pai tinha oficina de diesel, né, caminhão. Então, Totalmente diferente, o tamanho já é diferente. Exatamente. E aí, como eu sou essa fortaleza de pessoa aqui, eu falei, não dá, né? Caminhão não vai dar, não. Não tem condições. E aí eu gostava muito de moto, ele tinha uma moto também. E aí comecei a me interessar por isso. Depois disso entrei em concessionária, trabalhei na montadora por um tempo. E aí eu falei, acho que está na hora de eu abrir um negócio aí para mim que cada vez mais está crescendo. E graças a Deus tem abençoado de ter dado certo. Não tem do que a gente reclamar ou muito menos se queixar. Então antes de você ir para moto, você já trabalhou numa concessionária. Isso, exatamente. E lá foi tipo assim, lá você utilizou toda a experiência. Isso, porque lá eles fornecem, né, curso, então a gente brinca que lá é uma faculdade para quem não quis estudar. E ganhando ainda. E ganhando, porque remunerado com a qualidade que tem de serviço e o treinamento, isso usufrui muito. Então, porque eu não sei, eu vou até perguntar, eu tô por fora, mas a gente percebe, eu acho, né, que quando você tem o treino de uma concessionária mesmo, ou seja, você está dentro do ninho ali, né? Ou seja, o pessoal tem o conhecimento 100% do que está falando, do seu produto, né? Isso. E isso acho que é um aprendizado que eu acho que vem até além de uma faculdade ou de um curso que você for fazer, né? Isso, porque agrega todo o processo de montagem dela, da criação da moto, com o processo de rua. É diferente de você fazer só uma faculdade e não ter aquele, vamos dizer assim, aula prática, né? Então ali a gente tem a teoria e tem a aula prática. Isso agrega bastante. Não que também quem ficou do lado de fora, nunca teve a oportunidade de trabalhar numa montadora, não sobressai no serviço. Muito pelo contrário, tem muita gente no mercado boa aí que nunca passou numa montadora, mas dentro da montadora é legal. O que é legal da montadora? Você conhece o parafuso de longe, sabe as medidas, especificações e etc. Isso te ajuda bastante. E o porquê tá usando aquele... Exatamente. Aquele parafuso, isso, né? aquele parafuso, aquele lubrificante, aquela porca. Então, tudo isso... Você vai entender como funciona, além de saber o porquê que tá funcionando lá. Isso, exatamente. Tem um significado, vamos dizer assim. Né? Então, isso é muito bacana e legal. Eu sou grato de ter tido essa escola, né, onde chama-se concessionária. Então, para mim, foi muito bom. Show de bola. E uma dica que para quem está acompanhando a gente, sim, porque a gente sabe o seguinte, principalmente na parte de veículo, de carro, né? Quando você vai levar no mecânico, né, seja grande ou pequeno, tem que ser alguém de confiança, né? Porque às vezes você vai lá, eu já aconteci de levar, claro, eu não vou citar nome, mas se eu fosse citar nome aqui, teria uns aí que eu ia passar uma lista aqui para o nosso técnico passando na tela os nomes, mas só que não pode. Sim. Que é a questão da confiança. Porque às vezes você leva o carro para mexer em algum mecânico, sim, e de repente você está lá, você vai para trocar um parafuso e de repente tem 300 coisas para fazer. É claro, tem caso que é caso mesmo, né? Não tem como. Mas a gente percebe que tem muitos, que todo segmento tem uma malandragem por trás, né? E na parte de mecânica também existe, né? Tanto para qualquer tipo de veículo aí no caso, né? Qual que é a dica que você dá, você que está anos aí já de experiência, já veio de concessionária, enfim, né? Para quem vai procurar um mecânico assim, para não ter perigo de ser passado para trás. Certo. A dica que a gente dá é sempre assim, você leva o seu carro para fazer a troca básica. Qual que é a troca básica? Um óleo. Vamos falar de carro, vamos mudar um pouquinho só do carro para a moto, né? Para trocar um óleo, para uma explicação de quanto tempo faz a revisão. Dentro desses padrão, a pessoa vai te dar uma confiança adequada daquilo que ele está falando, né? Tem a quilometragem certa, cada marca tem seu segmento, e aí ele tem que estar por dentro daquilo. Se ele for um mecânico de multimarcas, isso é tanto para 4 rodas, que a gente fala que é o carro, e tanto para duas, que é a moto, né? E isso é o básico que a gente tem. Sempre que chegar no mecânico, conversar com ele, né? Claro que ele está trabalhando, ele não está lá para bater papo 24 horas, mas eu acho que o fruto do comércio é a atenção, da sua honestidade é a atenção. Primeiro você dá atenção, explica para a pessoa certo o que é certo de fazer,
Ó, meu carro tá assim, a minha moto tá falhando, eu queria ver, ó, você já fez isso? Já procurou fazer uma revisão? Quanto tempo você não faz? Esses bate-papo são adequados para uma pessoa de confiança, né? Não existe, hoje a gente brinca que não existe mais isso. Deixa o carro aí que eu vou ver o que está acontecendo. Quando é cliente, você já tem uma amizade. Você já tem uma confiança ali que vale a pena, né? Exato. A pessoa fala, ó, eu vou deixar meu carro aí, ou minha moto. Pode deixar. Aí deixa, tá aqui a chave, tô indo embora. Isso já pegou uma confiança. Mas de começo, a primeira conversa fazer isso... Tá junto ali. É estranho, E até mesmo, não sei, mas uma dica, se for a primeira vez que for naquele mecânico, não tiver uma referência, né? Exato. Talvez busca duas opiniões, né? Não sei, talvez vai em um e vai no outro. Às vezes, se esse falou isso, pode ser que tenha alguma coisinha meio ali, né? Isso, meio diferente. Costumo falar que até próprio dentro de, às vezes, algum lugar conceituado, né? Aquela comércio grande e que te enche os olhos, às vezes aquilo ali acaba te abalando na confiança. O jeito que a pessoa te explicou, te tratou, foi muito diferente do outro, deu muita diferença no preço, né? O que eu gasto? É legal você perguntar para o mecânico ou para o estabelecimento o que eu gastaria para fazer esse tipo de serviço, né? Uhum. Ele precisa te dar uma direção daquilo que está sendo executado ou que vai ser executado. Isso é muito importante, né? Não basta deixar o carro lá, tem que ter aquele convencimento. E é o que você acabou de falar, né? A gente tem duas opiniões. Você vai em um, passa no outro e conversa. Mas agregando aquilo que você acabou de falar, a gente tem que ir antes de acontecer. Não tem que esperar acontecer. Isso é em qualquer lugar. Tanto de 2 rodas, 4 rodas. Você vai antes para saber. Eu tenho uma viagem marcada. Meu carro é novo. Minha moto é legal. Eu posso ir? Não sei. Vamos passar no mecânico. Vamos ver se está tudo certo. O que ele me fala? Né? E por aí é assim que segue o segmento da oficina. E eu tenho um carro, ele começou um barulho. Há uns tempo atrás, ele começou... Faz um ano já que ele tá com esse barulho. Sabe aquele barulho que parece que é correia, né? Tem hora que faz e tem hora que não faz? Aí, só que assim, eu vou no mecânico... Se eu sair daqui agora, é perigoso ele fazer o barulho. Sim. Se eu chegar no mecânico, ele para. É incrível, faz um ano que eu tô tentando levar meu carro no mecânico, o mecânico vê o que tem. Quando eu passo no mecânico, aquele barulho, ele não chega. A gente foi gravar em São Paulo semana passada, voltando, ele veio de São Paulo aqui com esse barulho. Chegou aqui, parou. Esses dias eu tava passando próximo do mecânico e ele tava fazendo esse barulho. Falei, é agora. Agora eu vou lá e resolvo, o mecânico vai ver o que tá acontecendo. Sim. Cheguei no mecânico, ele fazendo barulho, era 11h30, o mecânico tava fechado, acho que ele foi almoçar. Falei, nossa, depois eu volto. Aí eu passei no mecânico 1 hora, o carro já não estava mais fazendo barulho. Sim. Eu falei para ele, vou levar uma foto sua, vou colocar aqui do lado do carro, que aí já não tem esse perigo do barulho. Mas, e aí nesse caso, porque acontece às vezes, né, da pessoa chegar até você e ela tá vendo alguma coisa, mas às vezes na hora lá não apresenta. Aí nesse caso tem que deixar, como é que funciona? Isso a gente chama de defeito intermitente, né? Ele não é um defeito contínuo. Que você ele vai volta e acontece muito isso. Você falando isso é até engraçado, porque no meu próprio carro aconteceu isso. E aí então... o que eu fiz? Eu falei, não, eu já fui 2 vezes nele, né, num amigo meu, que cada segmento é um segmento, a gente respeita. Pode até ser que você dê uma olhadinha. Entenda ali, mas... Exato. Sim. E aí eu gravei. Então hoje o celular ele ajuda muito para isso. Olha, eu estou dirigindo, o que dá para gravar é isso aqui. Caso não saia esse barulho, infelizmente tem que deixar o veículo no estabelecimento e pedir para ele andar, né? E aí ele tem o teste de rodagem ali de uns 3 km no máximo. Olha, andei, peguei de manhã. Ele não vai fazer, eu tenho certeza que ele não vai fazer isso melhor. Então, mas vamos dizer assim que é obrigação nossa fazer esse tipo de teste, porque eu confio no que você está me falando, assim como você confia na minha palavra quando eu te passo algum defeito. É uma troca de confiança também. Isso. E mecânico é isso, tem que ter essa confiança, né? Porque quando a gente fala em mecânico, não é apenas ali para deixar seu carro, sua moto andando. É toda uma questão de segurança, né? Sim, porque exato. Já aconteceu também de eu ir no mecânico, foi até um mecânico numa moto, não foi no mecânico, foi no borracheiro que eu fui lá para trocar pneu, enfim. A hora que eu saí, ele deixou o freio, ele não colocou o freio. Eu fui freando, com sorte que eu tava devagar, ainda teve a questão
da frente lá, né? Mas é toda essa questão, é uma questão de confiança para você saber que você vai deixar a sua moto, o seu carro, né? E saber que quando você for pegar, ele vai estar 100% ali. Não é só questão de quebrar, não. Isso aí acontece com o novo, com o carro velho, né? Mas aquela questão mesmo de você pegar, viajar, se tiver o freio, ele vai estar lá, né? Não tem, assim, para acontecer um acidente. Porque a moto, querendo ou não, é mais fácil ainda para acontecer algum tipo de acidente, né? Sim. A confiança ela é muito importante. E a responsabilidade da pessoa que está fazendo o serviço também, né? Se a pessoa faz o serviço pensando só no dinheiro, me desculpa, ela já começou errado, né? E também o proprietário do carro, numa urgência, tudo bem. Pô, Jair, amanhã eu preciso fazer essa viagem e minha moto eu não ia trazer. Essa viagem me forçaram eu ir, eu tenho que ir, é um negócio aí meu. E não, tudo bem. Aí a gente para ali o que está fazendo para poder atender aquela necessidade. Mas a partir do momento que isso vira um costume, o mecânico ou o profissional tem que brecar aquela ansiedade do cliente. Porque tem cliente que também judia da gente. Às vezes eles sempre vêm de última hora. Eu sei como é que é. Meu segmento não é mecânico, mas a gente sabe como é que é. Às vezes, sexta-feira, 4h30 da tarde, às vezes o cliente quer alguma coisa. Isso, exatamente. E a pior coisa numa oficina, assim... É pressa. Não, é na sexta-feira. Porque já às vezes tem algum problema que a gente vem recorrente durante a semana. Que você tem até a sexta para entregar. Exatamente, ele tem a sexta ali para assinar. E aí você não consegue terminar ele de jeito nenhum. Às vezes por pressa, às vezes por coisa que já tem um compromisso, você já tem seu cronograma ali, né? Isso, então isso é bem, vamos dizer assim, não é viável fazer. Mas é o que eu sempre digo, urgências são para ser tratadas, né? Então... Teve uma urgência? Vamos tentar resolver ela para você também passar o final de semana ou fazer seu passeio de acordo com aquilo que você queria ou desejou, né? E viajar tranquilo. Isso, né? Exato. Ou seja, é a manutenção preventiva, é a mesma maneira que você busca um médico, né? Sim. O mecânico também. Querendo não, porque o mecânico é um médico também, né? Tá lá para resolver o problema ali de uma máquina, né? Exato. É a mesma função, claro, guardada as proporções do que a gente tem de um corpo humano, né? Show de bola. Ô Jair, obrigado por aceitar esse convite. Mas passa pra gente aí, quem tem aí a sua moto, para quem quer aproveitar, às vezes tá lá um barulhinho, ou quer fazer até um geral ali, como é que faz para encontrar? Tá, a gente fica instalado na rua Júlio de Mesquita, 1642, e o telefone é o WhatsApp, né? 16 99340 5866. Só chamar lá que... Só chamar lá, a gente responde na medida do possível. Tem uma mensagem automática, em breve responderemos, né? Mas é isso. E isso é bacana porque a gente está batendo um papo com o Jair aqui, da J. Lopes, mecânico especializado aí na área de moto, né? Já tem uma das melhores faculdades, né? Que a gente até brincou, a gente comentou aqui, que vem da concessionária, porque lá é o coração, é onde tudo começa, onde tem grandes engenheiros, né? Porque a gente fala, quando a gente vê um veículo, às vezes o tamanho da roda, o tamanho disso, o espaço disso, tá ali porque realmente grandes engenheiros trabalhou para aquilo que funciona da melhor maneira possível, né? Isso, exatamente. Foi criado e desenvolvido para aquilo poder te dar um conforto e uma necessidade no dia a dia, né? E a segurança também. Isso, a segurança é o que é o primordial. Fechou. Obrigado, Jair, por estar com a gente aqui, tá ok? Eu que agradeço. Uma ótima tarde para vocês. Obrigado. Eu quero agradecer você também. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso bate-papo. Falei que você ia gostar. Pedir para você mais uma vez lá nas redes sociais seguir a gente e também criar a conta no limp.com para ficar por dentro das notícias e também, claro, todos os episódios, todo o bate-papo que a gente faz aqui no nosso podcast Estúdio Aberto e vem novidades por aí. Então, fique ligadinho para aproveitar. Ok? Um forte abraço e até o próximo Estúdio Aberto.